capítulo 2, versículo 9. Apenas este versículo eu quero ler agora, para nossa reflexão, nossa meditação. Deixa esse texto aí, aberto aí na sua Bíblia. Vou pedir a Dayana para deixar também esse texto aberto, porque diz o seguinte: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Vamos orar? Querido Deus, damos-te graças por estarmos na tua casa nesta noite. Para alguns de nós é a segunda vez nesse dia, e é um privilégio estarmos aqui. É muito bom podermos louvar o teu nome. É bom quando nos sentimos em paz, na tua casa, na tua presença, juntamente com os nossos irmãos e irmãs. O desejo do nosso coração sempre é que o culto que nos propomos a prestar a Ti possa realmente agradar o Teu coração. Então, por mais que nos sintamos assim em paz em tudo isso aqui, que o Senhor tenha se alegrado conosco, com a nossa presença diante da Tua presença, e com o culto que nós trazemos aqui nessa noite. Continue a falar ao nosso coração um pouco mais, porque o Senhor já falou. Mas nós queremos um pouco mais. Deixe falar do Senhor. Nos abençoe, Deus, nesse momento de meditação na Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesse mês sobre decisões. Decisões. E quando a gente pensa em algum tema para as nossas reflexões, algumas coisas nos vêm à mente. Primeiro, nós temos sim a intenção de dar à igreja, de trazer à igreja respostas bíblicas para as questões dos nossos dias. Nós precisamos dar respostas bíblicas para as perguntas que as pessoas fazem nesses dias. É por isso talvez que a gente precisa de ser bem antenado com o que está acontecendo. Há um famoso teólogo do século XX que dizia que o pastor ele deveria ter um jornal nas mãos e a Bíblia na outra. Justamente para que, nessa tentativa de dar respostas bíblicas para aquilo que tem inquietado o coração das pessoas. Não só aqui da nossa igreja, mas também da nossa sociedade. Porque aquilo que a gente tem aqui, aquilo que a gente ouve aqui, com toda certeza, nós levamos para fora, nós levamos para lá, para o nosso ambiente de trabalho, nós levamos para a nossa vivência, levamos para os nossos lares, nós levamos. Mas não só isso, quando nós procuramos esses temas, nós procuramos também dar direcionamento bíblico para as nossas ações, para cada um dos nossos passos. E no meio de tudo isso, surgem logicamente questões do dia a dia, como as nossas decisões. Decisões fazem parte da nossa vida. Que bom que o Ronaldo deu aqui o testemunho dele, que me serve de um monte de ilustrações aqui, porque é uma decisão. Tem gente que gosta de tomar decisões, tem gente que não gosta. Tem gente que espera que as pessoas tomem decisões por elas. Tem gente que vai empurrando com a barriga até o último instante, quando não tem mais jeito, aí vai lá e toma uma decisão. Então, fato é que mais cedo ou mais tarde, nós teremos que tomar alguma decisão. E o outro fato também é que toda decisão traz implicações para quem está perto. Toda decisão que nós tomamos traz implicações. Mas a pergunta primeira é, mas o que é decisão? O que é uma decisão? E quando eu pensei sobre essa pergunta, a primeira coisa que me vem à mente é que decisão é a mesma coisa que escolha. E não é. Não é. Pelo menos no sentido da palavra. Quando a gente pensa em escolha, tem a ver com colheita. Escolher tem a ver com colher, com catar. E catar diante de várias opções. Então eu vou catar, eu vou escolher, eu vou colher tudo para mim, aquilo que eu preciso.
A decisão não. A decisão tem a ver com ruptura. A decisão tem a ver com cortar fora. Na maioria das vezes, toda decisão implica em cortar a outra parte. Aquilo que eu não escolhi, ou seja, na minha decisão, eu cortei e jogo fora. Ou seja, todas as vezes que eu rompo com alguma coisa, tem uma decisão envolvida. A escolha não, a escolha lado A, lado B, escolhi, o outro lado continua lá, eu não preciso jogar fora. Mas a decisão, eu preciso jogar fora, eu vou romper. Então é por isso que quando a gente toma alguma decisão em relação a sentimentos, nós estamos rompendo. Pensando nisso, nessas coisas, eu olhei para esse texto de Jó, e de imediato, você pode talvez pensar comigo assim: que decisão é essa que Jó tem que tomar? Na verdade, Jó está colocado, ele é posto diante de uma necessidade de tomar uma decisão. Nesse texto que nós lemos, no versículo 9, Jó está colocado diante da necessidade de uma decisão. Sua mulher se apresenta a ele e diz: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Rompe com esse Deus. Rompe com ele. O contexto do Salmo 73 traz algo muito parecido. Leia o Salmo depois em casa para você ver que coisa fantástica que é. O salmista, ele olha, quando ele lê no versículo 2, ou ele fala no versículo 2, como o Ronaldo destacou, ele está olhando para a prosperidade do ímpio. Ele tá revoltado, porque o ímpio está prosperando. Ele fala da saúde, olha só a saúde deles, olha os corpos deles, olha como é que eles estão. Tudo que ele vê em volta, no meio dos ímpios, está muito bom, está ótimo, está melhor do que ele, pelo que parece. E ele chega à seguinte conclusão, a princípio, e ele está falando no versículo 2, que os pés dele quase resvalaram. Ele quase caiu nessa, porque o coração dele foi levando ele para pensar o seguinte: não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser fiel a Deus. Olha lá a turma que não é fiel a Deus, como é que essa turma vai prosperando? Olha lá a turma que não teme a Deus, como é que faz um monte de coisa errada e as coisas continuam acontecendo para eles. Gente, a gente não pensa isso em algum momento? A gente não vê isso em algum momento? A gente não pensa nessas coisas? Pensa. Mas antes da gente avançar um pouquinho aqui nessa história de Jó, vamos pensar um pouquinho sobre o livro de Jó. O livro de Jó é uma incógnita. Muitas teorias sobre quem escreveu, quando se escreveu, teorias. A própria localização, essa cidade de Jó, onde ele morava, também um monte de teorias. Não dá para se prever realmente, para estabelecer aonde era essa cidade dele. A gente olha ele imerso nisso tudo aqui, quem foi que ensinou essas coisas para Jó? Se fala de que esse livro, de que essa história é pré-patriarcal, ou então no período dos patriarcas, há um monte de teorias, mas é uma incógnita. O livro pode ser dividido em pelo menos 3 partes, e eu sugiro a você, toda vez que eu prego sobre Jó, eu sugiro isso: leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó e leia o livro de Eclesiastes, juntos. Você vai ter uma leitura maravilhosa, fantástica, sobre a tragédia, o sofrimento humano, sobre quem é Deus e quem somos nós diante do sofrimento. Então o livro de Jó pode ser dividido em 3 partes, vou sugerir para você. Primeiro, a tragédia de Jó, capítulos 1 e 2, tragédia de Jó. Depois o trauma de Jó, capítulo 3, até o capítulo 42, versículo 6. Porque o Jó entra no meio de um turbilhão de diálogos, de discurso, de conversas com os amigos, com 3 amigos, que eu também quero destacar aqui. E vai o livro inteiro nessas conversas, nesses diálogos, e Jó repete, Jó conversa. O livro é fantástico nesse sentido. Mas no capítulo 42, versículo 7 até o final, nós temos o triunfo de Jó. Mas quando eu e você lemos sobre o livro de Jó, nós vamos terminar com a impressão clara, de que toda a honestidade do governo de Deus se fez valer na vida de Jó em meio às tribulações.
Essa que é a grande verdade, a gente vai chegar lá. Ainda que a gente não consiga juntar as peças, como Jó não conseguiu. A gente não consegue juntar as peças no meio do sofrimento. O livro de Jó fala o seguinte: por que o justo sofre? Essa é a pergunta que está no ar no livro de Jó. Por que o justo sofre? E não tem resposta. Não é o que a gente quer ouvir. Minha mãe estava longe de ser uma pessoa perfeita, como todos nós. A minha mãe era muito temente a Deus. Muito amiga. Naquelas épocas de datilografia, né? Bons tempos, né? Minha mãe tinha um curso de datilografia e muita gente estudou, principalmente em Ibitirama. Quando virou cidade, todo mundo tinha que fazer o curso de datilografia. Então, no dia que minha mãe faleceu, a cidade parou. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, que coisa fantástica. Olha só. E as pessoas vinham falar com a gente. E a maioria das pessoas que viram o sofrimento da minha mãe nos últimos dias falava assim: por que uma pessoa tão boa sofre assim? Por quê? O livro de Jó vai trazer isso. Vai trazer essa questão: por que o justo sofre? Os 3 amigos de Jó, que surgem aí no capítulo 3, o Elifaz, Bildade e o Zofar, eles vão questionar a Jó. Eles ficam sabendo do Jó naquele sofrimento dele, e eles vão até lá, e eles se compadecem de Jó. Eles chegam lá e veem Jó numa miséria tão grande, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, e eles, através do misticismo, do tradicionalismo e também do dogmatismo, eles querem dar as respostas para Jó sobre por que você está sofrendo assim. São 3 tendências da época, são 3 tipos de ciências, 3 tipos de doutrinas que tentavam explicar o sofrimento humano, dar respostas, justamente para entender isso. Igual aquelas perguntas que todo mundo faz: qual o sentido da vida? Tem um monte de gente tentando falar sobre isso ao longo da história. O sofrimento humano é a mesma coisa, e o livro vai mostrar que nenhuma dessas ciências, nenhuma dessas tentativas vai ter a resposta sobre por que o justo sofre. Mas eles tentam, eles conversam. A grande questão, e que eu acho bem interessante sobre o livro de Jó, é que se o Jó, e não só Jó, mas se todos nós tivéssemos a resposta para essa pergunta: por que o justo sofre? Não sobraria espaço para a fé. Essa que é a verdade. Se nós entendêssemos essas coisas que estão no livro de Jó, não sobraria espaço para a fé. A gente não precisa da fé. Se a gente entendesse tudo isso, entendesse quais são os grandes dilemas da vida humana, entendesse por que o sofrimento acontece, como a gente sobrevive a tudo isso e por quê, não precisa da fé. Essa talvez seja uma das grandes lições aqui para a gente, deste livro, dessa história toda. Agora, por que esse dilema surge? Por que essa mulher de Jó fala assim: poxa vida, mas senhora, por que você fala isso com seu marido? Amaldiçoa esse Deus, o seu Deus, e morre. Bom, tudo tem a ver com os primeiros 2 capítulos. Volta aí as páginas da sua Bíblia, por favor, nos 2 primeiros capítulos. Tem a ver primeiro com a conversa de Deus, seus filhos, e o diabo chega junto. E eu vou só resumir, você vai passando os olhos aí na sua Bíblia, você em casa também vai fazendo isso. A conversa entre Deus, num determinado dia, depois primeiro nós somos informados quem era Jó. Havia um homem na terra de Uz, é essa terra aqui que não dá para prever onde é, não dá para saber onde é isso com precisão. Seu nome era Jó, era um homem íntegro, correto, temia Deus e se desviava do mal. Teve Jó 7 filhos e 3 filhas, possuía muitas coisas. E aqui conta-se que Jó era realmente temente a Deus. Ele era rico, o mais rico do Oriente. Os seus filhos visitavam uns aos outros, faziam banquetes, os irmãos convidavam as irmãs. Passado o período dos banquetes, Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Vai que os meus filhos pecaram contra Deus.
Não posso de jeito nenhum. Ele fazia então esse sacrifício fazia essas ofertas a Deus para que os pecados dos filhos, se tivessem cometido, fossem perdoados. Ou seja, a família de Jó é uma família protótipo, é uma família estabilizada. Olha só, existe uma relação muito boa até dos próprios irmãos. Está todo mundo muito bem, a família vai bem. Mas o texto nos diz, no versículo 6, que certo dia, quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, o diabo veio junto. E aqui tudo começa. A conversa entre Deus e o diabo. E Deus então, você conhece a história. Deus fala, você está onde? Está vindo de onde? Deus conversando com o diabo. Isso aqui é estranho para a gente. Essa conversa, ela é estranha. Onde? Uma vez eu perguntei isso para um professor de seminário. Onde aconteceu essa conversa? Ele falou assim, deve ter sido no mesmo lugar que Paulo fala sobre as regiões celestes. Estuda lá o texto também que você vai entender talvez. Fato é que é um lugar para eles estarem. Perceba que os filhos de Deus e Satanás não é incluído aqui como filho de Deus. Há na cultura hebraica e naquelas regiões, a ideia, em outros momentos, outras culturas também, a ideia de que o Deus Todo-Poderoso, Ele está lá no seu lugar, no seu panteão de deuses, e os outros deuses menores vêm para prestar conta. Essa é uma ideia da cultura, a gente vê isso na própria, com Zeus no Olimpo e aquela turma toda. Na cabeça de quem lê essa história, ou na cultura presente entre os hebreus, essa é uma situação muito comum. É fácil para eles compreenderem isso. E justamente nesse lugar, Deus pergunta, você veio onde? Eu vim de rodear a terra. Você viu meu servo Jó? Como ele é isso, 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 isso? Aqui começa todo o dilema de Jó. E o diabo coloca justamente a integridade de Jó à prova. Assim como Deus fez, como o diabo fez sobre a integridade de Deus lá no Éden, quando ele fala para a mulher assim, para Eva, mas Deus falou isso mesmo? Deus não falou isso, não é bem assim. Porque se você comer da árvore aqui, do fruto da árvore, não vai acontecer isso. Não foi bem isso que Deus disse. Lá ele coloca a integridade de Deus à prova, aqui ele coloca a integridade de Jó à prova para Deus. E ele pergunta algo assim, e Jó teme mesmo a Deus? Jó teme a Deus sem interesse algum? Será que Jó não é esse tipo de cara que só te serve, Deus, porque você encheu ele de bênçãos? Porque na prosperidade é mais fácil servir a Deus. Não é? E esta era parte do pensamento da cultura. Então Deus autoriza o diabo a investir em Jó. Aqui está o surgimento desse dilema, onde uma necessidade de uma decisão é colocada para o Jó, por sua esposa. E o diabo vai. E pense uma coisa, o diabo atinge 4 áreas da vida de Jó. 4 áreas. Saúde, família, finanças e relacionamentos. Vamos falar a verdade, são 4 áreas nervosas da nossa existência, não são? Pensa com problemas sobre uma dessas áreas na sua vida. Uma. Você já deve ter escutado alguma história assim. Não, eles estão muito bem financeiramente, mas o relacionamento lá é terrível. Já ouviu falar isso? Ou seja, tá tudo bem, mas tem uma área que não está bom. E a família ou a história da pessoa desaba, porque tem uma área ruim. O diabo atinge 4 áreas da vida de Jó. O diabo mata os 10 filhos de Jó de uma vez. De uma vez. A gente lê os textos, como o Ronaldo disse, eu já li várias vezes, mas não parei para pensar. Pensa no velório. 10 caixões. 10 membros da mesma família, 10 filhos. Jó era o homem mais rico do Oriente. Quando Jó fica completamente tomado de doenças, de enfermidade, que ele começa a cavar o seu corpo com cacos de telha,
Jó se torna impuro, e Jó precisa sair da cidade. Quando os amigos de Jó vão atrás de Jó para conversar com ele, muito provavelmente, o lugar onde Jó está é no lixão da cidade. Ele está do lado de fora da cidade, ele está onde o lixo é queimado, porque diz a Bíblia que ele está lá no meio das cinzas, e ele está impuro, então ele não está no meio da cidade, ele não está no meio das pessoas, ele está no lixão, e ele rapando ali as suas feridas, depois da segunda investida, porque na primeira investida, Jó não fala mal contra Deus não. E aí o diabo então volta de novo, diante de Deus. Ei, você viu meu servo Jó? Vi. E aí? Você fez o que fez nele? Com ele? E aí o diabo fala, pele por pele. Pessoa para salvar a sua própria vida, ela tá disposta a qualquer coisa. Toca nele. Deus diz, vai lá, só não tira a vida, mas toca. Eu li alguns comentaristas que tentaram explicar o tipo de enfermidade, Júlia, terrível. O que se pensa sobre essa enfermidade? Há uma doença catalogada que chega perto do que o texto descreve. São feridas que dá para ver os próprios ossos. Jó está apodrecendo. Literalmente, apodrecendo. Então esse dilema acontece aqui. A gente vê isso nos capítulos 1 e 2. Se ele está diante de uma decisão, quando é que uma decisão é necessária? É a outra pergunta que eu pretendo responder com essa série. E eu começo hoje. Uma decisão ela é necessária quando é preciso mudar. Quando é preciso tomar uma outra direção, mudar de perspectiva, mudar de direção, mudar de sentido, mudar. Quando não dá mais para continuar do jeito que está, e é isso que a mulher de Jó fala para ele, olha, não dá mais, não dá para continuar com isso, não dá para viver desse jeito. E por incrível que pareça, há algumas teorias do porquê que a mulher de Jó se propõe a isso, porquê que ela fala isso. E uma das teorias é, primeiro, que ela não era temente a Deus. Ela não é temente a Deus, não é. Mas quando Jó oferece sacrifício, ele oferece para a família inteira, e quando Jó fala com ela, olha, que depois desse versículo que eu li aqui, o versículo 9, olha o que Jó fala, capítulo 2, o versículo 10, mas ele disse, tu falas como uma louca, por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também o mal? O que Jó está dizendo? Filha, você também recebeu o bem de Deus como eu. Então assim, dificilmente, essa teoria de que ela não era temente a Deus é bem complicado de se aceitar, mas é teoria, as pessoas tentaram, os estudiosos tentaram, e depois quando Jó tem tudo restaurado, que tem filhos, é através dela que esses filhos vão nascer, então ela está no meio desse processo. Quando Deus repreende os amigos de Jó, ela não é repreendida, então é difícil essa teoria que ela não era temente a Deus. Uma outra teoria é que ela era temente a Deus, mas ela havia sido duramente atingida pelas investidas de Satanás. Pensa bem, é a mãe que perdeu os 10 filhos de uma vez. A gente não tem às vezes a dimensão, não para pensar nessas coisas. Para pensar nisso. E agora ela estava vendo seu marido ali naquela situação, tinham vivido toda a prosperidade possível, e agora estava na miséria. O homem respeitado, que era Jó, agora não. E ela vivendo tudo isso. Para piorar a compreensão de por que ela fala isso, olha só que coisa interessantíssima. A expressão que tem aqui no versículo 9, amaldiçoa, traduzido como amaldiçoa, é uma palavrinha no hebraico que se chama, palavrinha hebraica, barak. Essa palavra tem 2 sentidos. O sentido mais comum dessa palavra, mais usado, não é amaldiçoar, mas abençoar. Como assim? A palavra também, a maioria das vezes que a gente olha essa palavra lá no hebraico, usada na Bíblia, no sentido de abençoar, de bem dizer. E há quem fez essa opção de tradução, mas é mais ou menos o seguinte, é como se ela dissesse assim, você vai continuar louvando esse Deus? Você vai morrer.
Se você continuar servindo esse Deus, você vai morrer. Essa é a ideia. Como se ela fosse sarcástica. Mas são teorias para tentar explicar. Eu acredito que ela tenha sido tomada pelo sofrimento. E diante da tendência humana, que é se livrar do sofrimento, não é? Se livrar do aperto, do sofrimento terrível, principalmente como esse, é a gente tentar encontrar soluções, tentar encontrar algo que nos ajude a passar por isso. O sentimento é terrível demais, nessas horas de sofrimento, que o salmista escreve o Salmo 73, por exemplo, ou num momento assim. E a gente faz essas coisas. O que ela faz, o que ela fala, é puramente humano. Então, Jó precisa tomar uma decisão, e na verdade quem tem que tomar a decisão é Jó. É preciso ficar claro isso, gente, para a gente. Na hora de tomarmos as nossas decisões, quem é que tem que tomar a decisão? Precisa ficar claro isso. Eu tive familiarmente, né, falando, uma decisão a ser tomada há pouco tempo, sabia que ia mexer com todo mundo, difícil decisão, difícil. O mais atingido pela decisão seria o Natan. Chamei o Natan, falei, cara, eu tenho que tomar uma decisão. A decisão é essa, essa e essa e essa. Papai não está te chamando para tomar a decisão comigo, a decisão é minha. Às vezes a gente corre o risco de querer tomar decisões para os outros. E às vezes a gente até justifica, fala assim, não, eu tomei porque ficou demorando demais. O nome disso é intromissão. A gente tem que saber quem é que toma a decisão. Tal aconteceu como Jó, irmãos e irmãs, todos nós somos postos diante de necessidades de tomarmos decisões nas nossas vidas. Mas o perigo dessas decisões é quando elas nos colocam diante da ação de rompermos com Deus. Giovanni, repete? Repito. O problema das nossas decisões, o perigo que nós corremos, é que às vezes nós estamos diante de decisões que vão nos levar a romper com Deus, romper com sua palavra, romper com seus ensinos, romper com seus mandamentos, romper com a sua vontade, romper com o seu querer. Afinal de contas, decisões implicam em rupturas. E eu quero parar aqui, neste instante, apenas para convidar você para refletir sobre uma coisa. Quero convidar você a pensar, se em algum momento da sua vida, você já teve que tomar ou já tomou alguma decisão que te levou a romper com alguma coisa de Deus. Quero que você pare e pense um pouquinho. Se em algum momento você precisou de tomar alguma decisão, que te levou a romper com algo de Deus, com sua palavra, com seus ensinos, com seus mandamentos, com a sua vontade, o querer de Deus. Pare e pense. E eu não falei aqui qual é o tema da mensagem dessa noite. O assunto da série são decisões. Mas o tema dessa noite é implicações das nossas decisões. Implicações das nossas decisões. Esse é o tema de hoje. Bom, o primeiro ponto da minha mensagem é essa, que Jó é colocado então diante da necessidade de uma decisão, e procurei mostrar para você aqui por quê. Mas o segundo ponto é, qual a implicação desta decisão? O texto mesmo responde. Se ele diz sim para aquilo que a mulher está propondo para ele, é morte. Se ele decide por isso, é morrer, porque ela fala, olha, rompe com Deus, amaldiçoa Deus e morre. Não tem uma escolha, não tem uma outra opção para fazer. É decisão e resultado. Então, qual a implicação da decisão de Jó? Morrer. E nisto ela está coberta de razão. Sabe por quê? Pelo simples fato de que romper com Deus é morte na certa. Romper com Deus é morte na certa. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 30, que todas as coisas foram criadas, todos os animais foram criados, e Deus soprou neles o fôlego da vida. Todos eles têm o fôlego da vida. Foi Deus que deu. Lá no mesmo Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus fez o homem, soprou, fez do barro,
do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Ou seja, se nós rompemos com este, que tem o poder de manter em nós o fôlego da vida, é morte na certa. A grande questão é que quando a gente lê lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e vossos pecados. E aí Paulo vai explicar tudo o que Deus fez então nesse sentido. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e vossos pecados. Deus é o autor da vida espiritual também. É em Jesus, é através dele que a nossa vida espiritual também acontece. Nós lemos na Epístola aos Hebreus que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então a nossa vida espiritual também nasce. É por causa de Deus e da sua ação, do seu amor, que o fôlego da vida está em nós. Então a mulher de Jó tem razão, rompa com seu Deus e você vai morrer. E isso é tão verdade, que Jó não rompe e continua vivendo, apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo que acontece, até o final da história. Mas o problema é que isso também acontece na vida espiritual. Tem muita gente que já morreu espiritualmente, porque rompeu com Deus. Deixei de ir na igreja, mas estou firme com Deus. Desconectado do corpo de Cristo? Tá bom. Não tenho o hábito de ler a Bíblia, mas ouço música evangélica. Tem muita gente que está morrendo espiritualmente porque rompeu com Deus. E tem muita gente que vai morrer espiritualmente porque rompeu com Deus. Então tem muita gente que já morreu, tem muita gente que está morrendo, tem muita gente que ainda vai morrer. O salmista, lá no Salmo 115, ele diz que mortos não louvam a Deus. Algumas evidências da morte espiritual, na verdade nem são só evidências, são, eu diria que fazem parte de uma dieta negativa que causa morte espiritual. Anota aí, marca aí algumas coisas. Sintomas, tá? Evidências da morte espiritual ou coisas que levam à morte espiritual. Abandono da oração. É morte espiritual. Na certa. Relativização da escritura, da Bíblia. Ah, não, isso não é assim. É morte na certa. Separação da escritura, ou seja, ela fica lá guardadinha lá e é morte espiritual, na certa. Indiferença quanto ao pecado, morte. Ah, isso é pecadinho. Deus sabe. Rejeição de certas mensagens e mensageiros. O que eu quero dizer com isso? A escolha, né? Eu ilustro isso lembrando da minha vida como filho e da minha vida agora como pai. Porque quando a gente rejeita, né? Esse aqui eu não quero ouvir, essa mensagem eu não quero, esse não fala o meu coração, esse eu não... Desde pequeno a gente aprende com os nossos pais que a gente não pode comer só o que a gente gosta. Só criança que escolhe o alimento. Só criança escolhe o que quer comer. A gente aprende desde pequenininho que a gente precisa comer o que faz bem para o nosso corpo e que vai manter a nossa estrutura funcionando. Abandono da oração, relativização da Bíblia, separação da Escritura, indiferença quanto ao pecado, rejeição de certas mensagens e mensageiros e a principal, esfriamento. E vamos falar a verdade, nessa época agora isso é ótimo para a gente poder falar sobre isso. Sabe quando alguém chegava perto de você e fazia assim, nessa época de frio, fazia assim, ó. Tá frio? E você fala assim, meu pai do céu, você morreu e esqueceu de cair. Sua mão está muito fria. Não é? Na hora de dormir, não acontece isso? Não é, Hugo? Aquele frio, a esposa assim, esquenta o meu pé.
e encosta algo parecido com uma pedra de gelo desse tamanho, não é? Esfriamento é sintoma de morte, ou está no caminho de morte. Esfriamento de quê, pastor? Esfriamento da fé, esfriamento da comunhão. Caminho da morte espiritual, irmãos. A gente precisa de cuidar disso. A gente precisa de decidir o que fazer nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, para que isso não aconteça. Ajudar outras pessoas a decidirem, para mudar as suas vidas de direção. Vai morrer. Eu morria de medo. O Ronaldo me levou para a gente ir no Maracanã. Eu morria de medo de passar em frente ao Maracanã. Medo das ameaças de morte. Porque tem determinadas torcidas que cantam, ou cantavam, na hora que algum torcedor do time diferente passa, eles ficavam gritando algo parecido assim, vai morrer, não é? Eu morria de medo disso. Este é o grito da torcida do inferno. Vai morrer. Vai morrer. Mas eu tenho uma palavra aqui para estes 3 grupos, viu? Os que já morreram espiritualmente, os que estão morrendo, os que vão morrer, se continuar nessa mesma direção, e tem a ver com a conclusão aqui. Conclusão, vamos para a conclusão. Primeiro, que a gente tem que pensar na ação de Deus e no seu Espírito. É por causa do Espírito Santo que vive em nós, é Ele que nos vivifica. Amém? É Ele. Sem a necessidade dos auxílios, de algumas outras estratégias, porque o Espírito Santo não morre. O fogo do Espírito não se apaga. Deus, vamos fazer aqui, acende aí o fogo do Espírito Santo, mas Deus fala assim, fogo do Espírito não se apaga, o que apagou foi o seu fogo que arde em você, no seu coração, mas o fogo do Espírito não se apaga. Deus pode até retirá-lo de nós, já fez em outras ocasiões, fez com Sansão, fez com Saul, e nós sabemos muito bem o que aconteceu, e por que Deus fez isso. Já vimos isso acontecer. E talvez, e somente talvez, isto nos faça parar agora e pensar o seguinte: eu não quero morrer espiritualmente. Eu não quero morrer espiritualmente. Qual a decisão eu preciso tomar agora? Essa decisão está numa lista possíveis de coisas, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 14, e eu quero ler. Se você conhece alguém que está a caminho da morte espiritual, se você pensa que a sua espiritualidade está em risco nesses dias, observe que Paulo fala em Efésios 5, de 1 a 14, que aqui nós temos a chave, ou as chaves, para que isso não aconteça. Paulo diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, que haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles,
Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, porque é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. E o versículo 14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. É uma decisão. Olha a lista que Paulo faz. É um convite para romper com tudo, com uma série de coisas. Então eu quero passar para aquilo que eu chamo aqui de considerações finais, pelo menos por hoje. E convidar vocês a pensar comigo sobre o que fez com que Jó não tomasse a decisão de romper com Deus. O que fez? Na história de Jó, a gente não lê que ele tinha medo da morte, porque o medo da morte faz essas coisas, né? Eu conheci um jovem que num aconselhamento falou comigo que tinha saído de casa 2 vezes para se matar. Falei, meu filho, como é que você faz um negócio desse, cara? Falei, saí 2 vezes para me matar. Falei, por que você não se matou? O que aconteceu? Ele falou assim, eu não consegui encontrar alguma coisa que não fosse doer. Falei, que bom, né? Jó não tinha isso. O que há na história de Jó é uma declaração de Deus sobre o caráter de Jó. Jó já surge na história desse jeito. Capítulo 1 de Jó, versículo 8. É uma declaração do caráter de Deus, do caráter de Jó. Deus diz que Jó é íntegro, que Jó é temente a Deus e que Jó se desvia do mal. Jó é um protótipo do que deveria ser um cristão. Agora pense o seguinte, eu estava em casa pensando sobre principalmente sobre a conversa entre Deus e o diabo. E quando Deus fala com o diabo assim, escuta, você veio de rodear a terra? Você viu meu servo Jó? Vi. Você veio de onde você veio? Eu vim de rodear a terra. Quanta iniquidade, quanta maldade, quanto pecado o diabo não deve ter visto ao redor do mundo de rodear a terra. Quanto ele não deve ter visto. Mas uma coisa fantástica é que o diabo, com todas as suas artimanhas, ele achou em Jó, ele não pôde deixar de notar, alguém que não era vulnerável às suas investidas, às suas seduções. O diabo não nega que Jó seria esse homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O diabo não nega. O diabo coloca em dúvida se ele faz sem segundas intenções, se a espiritualidade dele é desinteressada ou não. Mas fato é que ao rodear a terra, o diabo sabia, lá em algum momento passando perto de Jó, que Jó não cedeu. Imagina isso. Ele não cedeu às investidas de Satanás. Diante daquilo que ele podia ver, diante das ações que não foram capazes de atingir Jó, ou seja, naquilo que ele viu em Jó. E aqui eu volto no tema da mensagem de hoje. Quando eu me proponho aqui a conversar com vocês sobre as implicações das nossas decisões, quais seriam? Ou qual seria a implicação das nossas decisões? Qual o impacto das nossas decisões?
O que as nossas decisões revelam? Com base nisso aqui que a gente leu e meditou aqui agora. É que as nossas decisões revelam tudo sobre o nosso caráter. Jó resistiu porque ele era íntegro, reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Foi por causa dele ser assim, que quando acontece as investidas de Satanás, e quando a esposa dele diz, rompe com esse Deus, e morre, ele não o faz. Comprova exatamente o que Deus tinha falado sobre ele. E o texto diz, no versículo 10, e eu quero ler com vocês, lá de Jó, capítulo 2. Mas ele lhe disse, tu falas como uma louca? Por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Queridos irmãos e irmãs, as nossas decisões estarão diante de nós. Teremos que fazer decisões. Eu quero convidar você a sair dessa igreja, deste lugar, nessa noite. Primeiro pensando nas nossas decisões até aqui. Mas também pensando sobre a graça de Deus, como ela tem nos coberto, como ela nos cobriu ao longo da nossa vida, diante das decisões equivocadas que nós tomamos. Como Deus tem sido bondoso conosco. Eu quero convidar você a sairmos daqui pensando neste valor da graça de Deus sobre nós. A gente precisa pedir a Deus que nos ajude nas nossas decisões, todos os dias, para que a gente não rompa com Ele, nem com sua vontade em momento algum. Para que as nossas decisões possam sim dizer quem de fato realmente somos. O desafio é sermos íntegros, tementes a Deus e nos desviarmos do mal todos os dias. Jó é um bom exemplo disso. Bom exemplo, uma boa e excelente história. Ele segue a sua história inteira para no final ter uma conversa maravilhosa com Deus. E a conclusão que Jó chega é que ele conhecia Deus só de ouvir. Só de ouvir. Mas depois de ser moído, depois de ser triturado pelas adversidades, pelo sofrimento, Deus o restaura e ele então consegue ver a grandeza de Deus. Mas o meu desejo também é que você, ao sair deste lugar, não cometa uma falha que talvez Jó e os seus amigos e a sua esposa não perceberam. O fato de que todas as ações, todo o sofrimento, foram causados por investidas de Satanás. Ainda que debaixo da autoridade de Deus, nos limites de Deus, mas foi o diabo que fez tudo aquilo. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar realmente fortalecidos no Senhor. Tomar cuidado para que a nossa vida não entre no caminho da morte espiritual. O diabo continua sendo muito astuto, muito esperto, colocando em dúvida tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que Deus fez por nós. Essa é uma das implicações das decisões que teremos que tomar à luz da Bíblia. Elas revelam e falam sobre o nosso caráter. Caráter é aquilo que Deus fala diante dos anjos a respeito de nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos para essa última oração. Mas quero convidar você a fazer essa última oração. Diante do que nós ouvimos nessa noite, que Deus trouxe ao nosso coração,
Que tipo de oração você precisa fazer agora? É essa oração que eu convido você a fazer. Fale com Deus. Clame ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Mas é uma oração que precisa ser sua. Totalmente sua. Amado e querido Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Porque muito provavelmente, ao longo da nossa história, nós temos tomado decisões que nos faziam romper com o teu querer. Mas o Senhor não desistiu de nós. A tua graça nos cobriu, a tua misericórdia se renovou, um novo dia surgiu, uma nova esperança, uma nova oportunidade. E assim o Senhor faz conosco, porque tu és o Deus que cuida de nós, o autor da vida, o Pai amoroso. Nós queremos te agradecer e te pedir, Deus, nos ilumine para as próximas decisões que virão, que estarão diante de nós, que de maneira alguma, Deus, essas decisões nos façam romper contigo. Fortaleça, Deus, o nosso coração, a nossa mente, o nosso querer para vivermos diante do teu querer. Tenha misericórdia de mim, misericórdia de nós. Dai-nos, Senhor, da tua companhia. Que essa semana que se inicia, Deus, seja na tua presença. Seja diante do Senhor. Leva a gente em paz para os nossos lares. Abençoe aqueles que estão nos seus lares participando conosco. Neste momento de culto, de adoração a Deus. Que todos nós continuemos debaixo da tua graça, do teu amor, do teu cuidado. É a nossa oração, e nós louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre ela permaneça, hoje e para todo sempre.